Paz seja convosco. Nesta semana estamos meditando acerca dos milagres. Então eu creio na provisão de Deus, eu creio que Deus ele é especialista em milagres, mas tudo aquilo que tem na Bíblia como ensinamento, nós devemos absorver, colocar em prática a palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai te responder. Eu creio que Deus fará, além do que você está pedindo. Mas para isso, nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo. Nós precisamos entender como Deus se move, como Deus quer fazer, como Deus quer agir na nossa vida. Por isso, para a nossa meditação hoje, é Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ler os versículos 9 e 11. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Essa passagem é no momento em que Jesus está ensinando a multidão, então já havia se passado um longo período, o dia todo, e, claro, a multidão estava faminta, eram pessoas simples, pessoas humildes, e os discípulos ficaram preocupados e falaram: Jesus, temos que despedir a multidão, porque nós não temos como alimentá-los. E Jesus fez o teste: alimentem vocês. Então eles ficaram perplexos, né? Porque eles não tinham nem dinheiro e nem comida suficiente para que distribuísse. Então um dos discípulos chega para Jesus e diz: temos aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vale lembrar que pão de cevada era o pão dos pobres, era o mais simples. Mas que lição nós extraímos para a nossa vida acerca desse milagre? Nós vamos falar sobre o rapaz, sobre a pessoa que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Vamos aprender a lição da partilha. Deus abençoa. Quando nós olhamos para nós, esquecemos um pouco dos nossos problemas e estamos disponíveis, abertos para o reino dele. Muito bem, em primeiro lugar, o que é que nós percebemos? Esse rapaz, ele estava perto de Jesus. Isso é um exemplo de serviço, porque era uma multidão. Então, se ele se aproximou, se ele viu a necessidade, se o discípulo chegou para ele e ele cedeu os pães e os peixes, é porque ele estava ouvindo, ele estava atento, como que se ele estivesse ali aos pés de Jesus. Jesus conta com pessoas que estão disponíveis para servirem no seu reino. E esse rapaz, ele também estava preparado, e isso fala de vigilância na nossa vida. Porque quando seguimos Jesus, nós temos que estar preparados para enfrentar dificuldades. Quando estamos na caminhada cristã, temos que nos preparar para que alguns momentos as coisas fogem ao nosso controle, mas que mesmo assim nós não vamos desistir. Esse rapaz, ele saiu com o que tinha, possivelmente, mas ele estava perto de Jesus e pensou no próximo. Ou seja, esse rapaz, ele deu um exemplo de renúncia e generosidade. Por quê? Porque ele entregou tudo que ele tinha, o alimento que estava nas mãos dele. E detalhe, como eu disse, eram pessoas simples, humildes, pessoas famintas. Ele correu todos os riscos, porque no momento que ele mostrou aquele pão, mostrou os peixes, poderiam as pessoas que estavam próximo tomar a força. Mas eu quero te dizer, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos nos colocando à disposição do reino, mal algum chega, mal algum toca em nós, porque Deus, ele é fiel. Deus tem olhado pela tua vida, pela tua família, para que o inimigo não possa tocar. Então esse rapaz, ele nos mostra o tamanho da generosidade, o poder da renúncia, traz recompensas. Por quê? Porque ele participou
da partilha. Ele deu tudo o que tinha para Jesus. E no reino de Deus, quem serve também é servido. O milagre da multiplicação começa no momento em que ele abre a mão e entrega tudo o que tem. É claro, Jesus pegou os pães, os peixes, ele deu graças ao Pai e quando ele colocou na mão dos discípulos, os discípulos, ao passo que iam passando pelas pessoas, a multiplicação ia ocorrendo. Mas o milagre, o desatar, já começou no momento em que esse rapaz, digamos assim, o único prevenido, o único que tinha alguma coisa e levou. Talvez do restante das pessoas, talvez algumas tivessem alguma coisa em casa, mas guardou, reteve. E ele não. Ele saiu e ele levou. E detalhe, ele sabia que Jesus ia fazer esse milagre? Não. Mas quem está pronto para servir, quem quer ser achado por Deus, não arranje desculpas, não encontra dificuldades, se coloca à disposição de Deus. E o que é mais incrível de tudo isso, os discípulos de Jesus aprenderam com isso, que eles têm que estar prontos para servir e não para serem servidos. E porque os discípulos também serviram, a palavra nos diz que sobrou pães, 12 cestos cheios de pães. Detalhe, a Bíblia diz que não foram peixes que sobraram. Pão significa palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Então sobraram pães, porque em todo momento, durante toda a nossa vida, nós temos que ter pão. Nós temos que nos alimentar da palavra. Deus, quando abençoa, tem que sobrar. Sobraram pães. E o equivalente a cada um dos discípulos, eram 12 discípulos, então sobraram 12 cestos cheios. Jesus queria que os discípulos entendessem também que eles tinham que estar fortalecidos, cheios de fé, alimentados pela palavra viva que estava junto com eles, que era o próprio Jesus. E essa situação, esse milagre já foi um dos grandes treinamentos para os discípulos entenderem que coisas maiores eles iriam ver e que eles tinham que estar prontos para enfrentar as dificuldades no ministério. Então eu quero te dizer, declarar na tua vida que não falte o pão da vida, que Jesus esteja na tua casa, na tua família, te alimentando, te fortalecendo. Se você está fraco nesses últimos dias, se você está desanimada nesses últimos dias, eu quero te dizer, os discípulos olharam para a multidão e não viram solução. Jesus já tinha, mas Jesus queria ver a motivação do coração deles. Então, eu creio, apesar da sua dor, apesar da situação que você está passando, Deus, Ele quer te usar. Talvez você já foi muito forte, talvez você já ajudou muitas pessoas, talvez nesse presente momento você esteja precisando de colo. Então eu quero te dizer que o pão da vida, ele te restaura. O pão da vida, que é Jesus, vai te fortalecer. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua casa. O Deus de milagres, ele continua agindo no sobrenatural. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Vamos crer. Vamos buscar. E mesmo nesse momento que às vezes você não tem forças nem para orar, se você somente chora, quero te dizer que Deus interpreta silêncios, que Jesus não deixa que nenhuma lágrima caia no chão, ao contrário, Ele recolhe todas. O Espírito Santo, Ele entende o nosso clamor, Ele entende o nosso gemido. E eu quero declarar força, unção, autoridade, declarar que o teu milagre vai acontecer em o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, que muitas vezes nós queremos a bênção, mas muitas vezes nós estamos apenas querendo ser servido, mas o Senhor é o nosso exemplo de que veio ao mundo não para ser servido,
mas para servir. Senhor, que nós possamos ser discípulos, que nós possamos ser servos verdadeiros, que nós possamos entender que quando nós partilhamos, que quando nós estamos servindo na nossa família, servindo ao próximo, servindo até um estranho, a bênção se estende para nós. Ó Deus, em teu santo nome, nós cremos que esta semana o Senhor vai nos dar revelação, resposta. Por isso eu creio e eu declaro cura, eu declaro saúde física, saúde emocional. Senhor, que seja quebrado todo espírito imundo, que seja anulado, Senhor, toda a opressão da mente, toda depressão, toda síndrome do pânico, porque Tu és o nosso pão da vida. Por isso eu quero declarar na mente deste homem, quero declarar na mente desta mulher a cura profunda. Eu quero declarar, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, que essa mente venha a ser aberta e que no nome de Jesus cadeias venham ser quebradas, porque o Senhor já nos livrou da escravidão para vivermos na Tua luz, para sermos servos, mas servos da Tua vontade e não escravos daquilo ou daquele que um dia nos aprisionava. Eu quero declarar, Senhor, vitória. Quebra cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, visita essa casa, visita essa família, visita esse lar, visita, Senhor, o cônjuge, visita o esposo, a esposa, se são os filhos. Deus, em Teu santo nome, entra com Teu socorro, entra com a Tua providência. Labassurianda, lechada, labassuricanta, labachaias, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar a liberdade na tua vida, a liberdade na tua mente, a liberdade sobre você andar debaixo da unção, você andar debaixo da bênção do Senhor, e que todo mal bata em retirada da sua casa, que todo vício, toda opressão, toda palavra jogada contra a tua vida seja anulada agora. E eu declaro a vitória, eu declaro que a última palavra que prevalece na tua vida é a palavra do Senhor, e Ele te chamou para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, em o nome de Jesus. Pai, eu declaro que essa pessoa é um discípulo. Eu declaro que esta pessoa é uma discípula e que ela estará à tua mesa servindo para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu declaro vitória. Eu declaro, Senhor, o sobrenatural, o teu agir, o teu querer e o teu efetuar sobre a vida desta família, sobre esta casa, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que você seja agente de milagres, porque a hora de cantar chegou. Deus te fortaleça, te proteja e te dê uma semana debaixo da unção e do livramento dele, no nome de Jesus.